Você está pronto para ser surpreendido? Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, fez previsões intrigantes para 2024 que desafiam tudo o que você imagina sobre o futuro. Entre suas profecias, ele descreveu a descoberta de uma antiga sala de registros, um lugar misterioso que poderia alterar completamente nossa compreensão da história humana. Mas isso não é tudo. Ele também previu um despertar espiritual global que poderia unir a humanidade para enfrentar os desafios do amanhã. O que será que essas revelações significam para nós? Continue assistindo para descobrir os detalhes e desvendar os segredos que podem mudar o curso da história. Edgar Cayce, frequentemente chamado de o Profeta Adormecido, foi um médium norte-americano que se destacou por suas habilidades extraordinárias. Ele ficou amplamente conhecido por realizar leituras que abordavam temas como saúde, espiritualidade e eventos futuros. Durante as décadas de 1920 e 1930, Cayce afirmou que a China se tornaria a principal potência econômica mundial e algo que parecia impossível naquele período, mas que, aos olhos de muitos, está se concretizando nos dias atuais. Além dessas previsões impressionantes, ele também antecipou o colapso da Bolsa de Valores em 1929 e fez declarações intrigantes sobre a lendária civilização de Atlântida. Contudo, sua influência não se limitou a profecias. Cayce também trouxe conforto e transformação para inúmeras pessoas por meio de suas mensagens de cura física e espiritual. Sua capacidade de enxergar além do presente e de impactar vidas o tornou uma figura única na história, e sua obra continua a inspirar e fascinar aqueles que buscam compreender os mistérios da existência e do futuro. Ao despertar, Edgar demonstrava uma habilidade impressionante e conseguia repetir todo o conteúdo das páginas dos livros sobre os quais havia dormido. Inicialmente, seu pai pensou que tudo não passava de um truque, mas logo ficou surpreso ao perceber que Edgar falava a verdade. Essa técnica inusitada de aprendizado não se limitava apenas à ortografia, pois ele passou a aplicá-la em todas as matérias escolares, rapidamente se destacando como o melhor aluno de sua turma. No entanto, a vida de Edgar reservava acontecimentos ainda mais peculiares. Durante uma partida esportiva na escola, ele foi atingido nas costas, e algo inesperado aconteceu. Enquanto estava inconsciente, diagnosticou a própria lesão e indicou um tratamento que, de forma surpreendente, mostrou-se extremamente eficaz. Esse episódio foi apenas o início de uma trajetória singular que mais tarde faria de Edgar Cayce uma figura mundialmente reconhecida como o Profeta Adormecido. Desde criança, suas experiências eram marcadas por fenômenos extraordinários, como visões e capacidades únicas, que o colocavam além do comum. Edgar não apenas acreditava em milagres, ele os fazia acontecer. No entanto, sua jornada para alcançar reconhecimento foi repleta de dificuldades. No final do século XIX, após concluir os estudos formais, Edgar mudou-se com a família para Hopkinsville, no estado de Kentucky. Naquele período, as condições de vida eram desafiadoras, e sua educação se limitava ao equivalente ao ensino fundamental. Ele precisou encarar a realidade de ajudar no sustento da família e buscar um trabalho estável. Em 1897, ficou noivo de Gertrude Evans, e parecia que sua vida começava a seguir um rumo promissor. Contudo, em 1900, Edgar enfrentou um revés severo, uma grave crise de laringite o deixou completamente sem voz. Para alguém que dependia da comunicação para trabalhar, esse obstáculo foi devastador. Sem condições de continuar na área de seguros, ele teve que repensar sua carreira. Decidido a se reinventar, Edgar optou por seguir a profissão de fotógrafo, uma atividade que não exigia o uso intenso da voz. Ele começou a aprender o ofício em um estúdio local, desenvolvendo suas habilidades com a câmera. Ainda que as coisas parecessem estar se estabilizando, outros eventos marcantes surgiriam em seu caminho, moldando o extraordinário legado que ele deixaria para a história. A vida de Edgar deu uma guinada inesperada quando um hipnotizador itinerante, conhecido como Hart e apelidado de o Homem do Riso, tomou conhecimento de sua condição. Hart ofereceu uma possível solução através da hipnose, um momento que marcaria profundamente o destino de Edgar. Durante uma sessão realizada no consultório de um especialista local em garganta, algo surpreendente aconteceu. Edgar conseguiu recuperar sua voz enquanto estava sob hipnose. No entanto, ao despertar, a fala desaparecia novamente.
Apesar de várias tentativas, Hart não conseguiu alcançar uma cura permanente. Foi somente quando Al Lane, um hipnotizador da região, assumiu o caso que houve uma mudança significativa. Sob a orientação de Lane, Edgar não apenas recuperou sua voz de maneira mais consistente, mas também descobriu um talento único para a clarividência. Lane encorajou Edgar a utilizar esse dom extraordinário para beneficiar outras pessoas, o que deu início à sua jornada como médium. Contudo, Edgar enfrentava uma batalha interna e, embora reconhecesse o potencial de suas habilidades, recusava-se a usá-las para fins comerciais, por princípios éticos. Ele temia cometer erros e decidiu realizar suas leituras de forma gratuita. Nesse período, Edgar equilibrava sua carreira como fotógrafo, as responsabilidades familiares como pai e as leituras psíquicas que realizava. Sua vida era cheia de desafios e reviravoltas. 2 incêndios devastadores destruíram seu estúdio fotográfico, deixando-o novamente em dificuldades financeiras. Mesmo diante dessas adversidades, Edgar permaneceu firme em seus valores e rejeitou propostas lucrativas que buscavam explorar suas capacidades mediúnicas. Sua determinação em seguir suas crenças foi admirável. Mas a história de Edgar estava longe de terminar. Ele logo demonstraria que suas habilidades guardavam mais semelhanças com as de Nostradamus do que muitos imaginavam. Um capítulo transformador em sua trajetória começou após os acontecimentos marcantes em Dayton, quando, em 1925, Edgar decidiu se mudar com sua família para Virginia Beach. Esse passo foi influenciado por uma orientação recebida durante um de seus estados de transe. Em Virginia Beach, uma nova fase da vida de Edgar teve início. Os primeiros dias foram cheios de desafios, mas também de expectativas. Ele se aprofundou ainda mais no estudo da metafísica, enquanto permanecia fiel às suas raízes cristãs. Contou com o apoio constante de Morton Blumenthal, um investidor de Nova York que acreditava no potencial de Edgar. Esse período representou o auge de sua carreira e consolidou seu legado como uma figura de destaque no campo espiritual e psíquico. Edgar Cayce, depois de se mudar para Virginia Beach, viu sua vida tomar novos rumos, especialmente após o apoio de Morton Blumenthal, um investidor que reconheceu o potencial das habilidades extraordinárias de Edgar e decidiu financiar a compra de uma nova casa para a família. Esse investimento não foi apenas financeiro, mas uma demonstração de confiança no grande poder psíquico de Edgar, uma verdadeira aposta nas suas capacidades. Com isso, Edgar teve a oportunidade de viver em um ambiente que favoreceu o desenvolvimento de seus dons de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Blumenthal acreditava profundamente no impacto positivo que Edgar poderia gerar no mundo, e essa parceria marcaria um novo capítulo na vida do médium. Em 1928, Edgar deu um passo ousado para transformar suas habilidades em algo mais estruturado e reconhecido, fundando o Hospital de Pesquisa e Iluminação. O objetivo desse hospital era integrar práticas de cura psíquica com a medicina tradicional de forma científica, algo totalmente inovador para a época. Era um lugar único, onde os limites entre as abordagens convencionais de tratamento e as técnicas espirituais se diluíam, criando um espaço para tratamentos holísticos. Este hospital não era apenas um local de cura física, era um centro de pesquisa, uma biblioteca e um auditório, tudo reunido em um único local dedicado ao estudo do corpo e da mente, e à integração de métodos espirituais com práticas médicas concretas. No entanto, apesar das grandes expectativas, o projeto enfrentou sérios desafios. As dificuldades financeiras e os conflitos internos de gestão resultaram na retirada do apoio de Blumenthal em 1931, o que levou ao fechamento do hospital. Mesmo diante dessa adversidade, Edgar não se deixou abater. Em vez disso, essa situação o impulsionou a repensar e reorganizar sua missão. No mesmo ano, ele fundou a Associação para a Pesquisa e Iluminação, SAR, na sigla em inglês, uma iniciativa voltada para a continuidade de seu trabalho de uma forma mais estruturada e eficaz. A AR tinha o propósito de oferecer uma plataforma educacional e espiritual para aqueles que buscavam um entendimento mais profundo sobre questões metafísicas e espirituais, além de promover estudos sobre a saúde e o bem-estar humano de maneira holística. A associação tornou-se um ponto de referência para pessoas que estavam em busca de respostas sobre o espírito humano e a saúde física, oferecendo recursos valiosos e grupos de estudo que atraíam indivíduos de diversas partes do mundo.
Porém, com o aumento das demandas por suas leituras psíquicas, a saúde de Edgar começou a deteriorar. O peso emocional e físico de suas atividades, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando muitas famílias desesperadas procuravam suas leituras para encontrar entes queridos desaparecidos, tornou-se cada vez mais difícil de suportar. Isso fez com que ele realizasse ainda mais leituras, o que o levou a um esgotamento progressivo. Em 1944, a exaustão de Edgar foi tão intensa que ele sofreu um colapso, um sinal claro de que ele precisava diminuir o ritmo. Nos últimos meses de sua vida, Edgar refletiu sobre todas as experiências extraordinárias que teve e os ensinamentos que deixou, antes de falecer em janeiro de 1945. Seu legado, no entanto, perduraria, tocando as gerações futuras e continuando a influenciar o campo da espiritualidade e da cura. Sua esposa, Gertrude, seguiu em frente após sua morte, mantendo viva a memória e o trabalho de Edgar. Apenas 3 meses após o falecimento de Edgar Cayce, que ocorreu em janeiro de 1945, seu legado continuou vivo através da Associação para a Pesquisa e Iluminação, SAR, que continuou a prosperar, preservando mais de 14.000 de suas leituras. Além disso, uma comunidade dedicada à exploração dos mistérios mais profundos da vida surgiu, seguindo os passos de Cayce. As surpreendentes previsões feitas por Edgar continuam a fascinar aqueles que as conhecem. Chegamos, então, ao ponto em que podemos perceber as semelhanças entre Edgar Cayce e Nostradamus. Ambos ficaram conhecidos por suas previsões que, de alguma forma, se concretizaram. Enquanto Nostradamus ficou famoso por suas profecias, que muitas vezes se mostraram precisas, Cayce, conhecido também como o Profeta Adormecido, também fez previsões que são, até hoje, impressionantemente precisas. Desde a previsão de eventos globais importantes até inovações tecnológicas e desastres naturais, as visões de Cayce continuam a intrigar e a surpreender. Vamos explorar algumas dessas profecias para ver o quanto elas se alinham com a realidade. Um exemplo notável das habilidades de Cayce foi sua previsão sobre o colapso da Bolsa de Valores de 1929. No auge da década de 1920, durante a era próspera dos Roaring Twenties, Cayce, em um estado de transe, alertou um médico sobre a riqueza que estava por vir, mas que seria facilmente perdida ao redor de 1929. Da mesma forma, ele alertou um corretor de ações de Nova York sobre uma iminente catástrofe financeira. E, como se sabe, em outubro de 1929, a bolsa realmente quebrou, iniciando a Grande Depressão. Mas as previsões de Cayce não se limitavam apenas a questões financeiras. Ele também previu mudanças geopolíticas significativas, como o colapso da União Soviética, muito antes de qualquer pessoa imaginar que um império tão vasto pudesse ruir. Cayce falava sobre a Rússia como sendo a esperança para o mundo, que surgiria não através do comunismo, mas por meio de uma liberdade que priorizaria o bem comum, refletindo os princípios de igualdade e fraternidade. De fato, em 1991, a União Soviética se dissolveu, abandonando o comunismo e adotando um governo mais democrático e reformas de mercado. Outra das profecias de Cayce que merece destaque foi sua previsão sobre a mítica Atlântida, um tema que sempre despertou grande fascínio. Em 1938, Cayce previu que partes dos templos de Atlântida começariam a ressurgir no final dos anos 1960, nas proximidades de Bimini. E, em 1968, a Bimini Road foi descoberta, sendo que muitos acreditam que essa formação subaquática seja parte de Atlântida. Embora existam céticos que ainda discutem a origem da formação, o momento e a localização da descoberta estavam incrivelmente alinhados com a previsão de Cayce. Essas e outras profecias fascinantes de Edgar Cayce o tornam uma das figuras mais intrigantes e influentes do seu tempo, cujas previsões continuam a gerar tanto admiração quanto espanto até os dias de hoje. Edgar Cayce descreveu a Atlântida como uma civilização altamente desenvolvida, mas que se autodestruiu devido à sua arrogância espiritual. Esse relato serve como um aviso para as sociedades modernas, alertando sobre os perigos de se perderem uma visão excessivamente materialista da vida, negligenciando os valores espirituais que são essenciais para a harmonia e evolução humana. Cayce não hesitou em fazer previsões também sobre a política americana. Em 1939, ele previu a morte prematura de 2 presidentes dos Estados Unidos, alertando para os enormes desafios que seus sucessores enfrentariam.
Com o tempo, esses eventos se concretizaram. Franklin D. Roosevelt faleceu enquanto ainda estava no cargo, em 1945, e, posteriormente, John F. Kennedy foi assassinado em 1963, confirmando a perspicácia das previsões de Cayce sobre a turbulência política no país. Uma das áreas mais intrigantes nas previsões de Cayce está nas semelhanças com as feitas por Nostradamus, especialmente no que se refere ao período da Segunda Guerra Mundial e ao ascenso de Adolf Hitler. Embora Nostradamus tenha vivido vários séculos antes de Cayce, suas profecias compartilham uma impressionante semelhança, particularmente em relação aos eventos dramáticos do conflito global e ao surgimento de Hitler. Parece quase como se ambos os profetas tivessem uma visão direta do futuro, como se tivessem discutido, de alguma forma, os eventos que aconteceriam no século XX. Nostradamus, em um de seus versos, fala sobre um jovem, filho de uma família pobre, vindo das regiões do oeste da Europa. Avançando para o século XX, vemos Hitler, um homem cujas habilidades oratórias cativaram milhares e cuja influência se espalhou por toda a Europa, principalmente para o leste, exatamente como Nostradamus havia previsto. Outro verso de Nostradamus menciona batalhas nas proximidades do Weser, uma palavra que muitos associam a Hitler, mas que na verdade é um nome antigo para o rio Danúbio. A questão que surge é, será que Nostradamus estava se referindo ao ditador ou apenas descrevendo uma cena geográfica próxima a esse grande rio europeu? Muitos acreditam que essa passagem seja uma profecia sobre um grande conflito que abalaria toda a região banhada pelo Danúbio. Passando para Edgar Cayce, ele também fez previsões sobre a Segunda Guerra Mundial. Em 1935, durante uma de suas leituras, ele previu um conflito que envolveria várias nações, incluindo a Áustria, a Alemanha e o Japão. Cayce também previu que os Estados Unidos entrariam na guerra em 1941. Ele descreveu este conflito como o mundo em chamas, uma metáfora que refletia perfeitamente a magnitude do desastre global. Já em 1940, Cayce havia alertado para a intensificação de um grande conflito mundial, e, com o tempo, suas palavras se concretizaram, com os Estados Unidos se envolvendo diretamente na guerra em 1941, exatamente como ele havia previsto. Edgar Cayce, em suas profecias, descreveu a Alemanha sob o domínio de Hitler, prevendo que o país seria governado até que fosse derrubado por um conflito externo. O curioso nisso tudo é que, embora esses dois videntes, Nostradamus e Edgar Cayce, estivessem separados por séculos, suas previsões se entrelaçam de uma maneira que desafia o tempo. Ambas as figuras, com suas visões sobre o futuro, revelam uma surpreendente precisão, especialmente quando se fala dos acontecimentos que marcaram os séculos seguintes. Independentemente de acreditar ou não em profecias, não se pode negar o fascínio que elas exercem sobre aqueles que se dedicam a estudar e tentar entender o que o futuro nos reserva. E, talvez, há algo de real nessas previsões, ou será que a história apenas brinca conosco? Com tantas coincidências entre o que foi dito por esses videntes, o mistério em torno dessas revelações continua a atrair a atenção de muitos. Uma das profecias mais impressionantes de ambos foi a previsão de seus próprios falecimentos. Imagine ter a capacidade de ver o futuro, de testemunhar acontecimentos antes mesmo que eles aconteçam, e ainda mais, saber exatamente o momento da sua própria morte. Para esses dois famosos profetas da história, isso foi uma realidade. Vamos começar com Nostradamus, o profeta francês que se tornou famoso no Renascimento. Nascido como Michel de Nostredame em 1503, ele alcançou fama mundial por suas enigmáticas quadras que muitos acreditam prever eventos históricos significativos. Entre as muitas previsões que ele fez, uma delas foi a de sua própria morte. Segundo a história, em 1º de julho de 1566, ele teria dito ao seu assistente: "Vá amanhã, ao amanhecer, não estarei mais aqui." E, de fato, ele faleceu naquela mesma noite, sendo encontrado morto no dia 2 de julho de 1566. Essa precisão em suas palavras deixou as pessoas maravilhadas e, ao mesmo tempo, questionando como ele poderia ter sabido o que aconteceria tão rapidamente. Avançando para o século XX, temos Edgar Cayce, nascido em 1877 e amplamente reconhecido por suas habilidades de entrar em estados de transe profundos, onde ele transmitia previsões detalhadas, diagnósticos de saúde e insights espirituais. Suas profecias eram abrangentes, abordando desde conselhos médicos até eventos futuros.
Mas o que mais chama a atenção é que ele não só previu o futuro dos outros, mas também o seu próprio fim. Em uma de suas leituras em transe, ele afirmou que morreria em poucos dias. No dia 3 de janeiro de 1945, apenas 4 dias após essa previsão, Edgar Cayce faleceu devido a um derrame cerebral. O fato de ambos, Nostradamus e Cayce, terem previsto suas próprias mortes adiciona um mistério ainda maior às suas vidas e legados. Parece que eles tinham algum tipo de conhecimento profundo, como se estivessem cientes do momento exato em que seus destinos se cumpririam. O mais intrigante disso tudo é como esses dois homens puderam antecipar seus próprios fins com tamanha precisão. Será que possuíam uma percepção além do normal? Ou foi apenas o destino cumprindo sua parte? De qualquer forma, tanto as vidas quanto as mortes de Nostradamus e Cayce continuam sendo um enigma fascinante que intriga pessoas ao redor do mundo até hoje. Por fim, chega o momento mais impressionante do que Edgar Cayce previu para o ano de 2024. Suas leituras psíquicas revelaram uma série de acontecimentos futuros que, ao se aproximar da segunda metade do século XXI, começam a ganhar relevância. O que ele profetizou para o futuro próximo certamente irá chocar muitas pessoas, uma vez que suas previsões estavam, em muitos casos, além do alcance da ciência e do entendimento humano na época. Com o tempo, essas profecias começam a fazer cada vez mais sentido, deixando os estudiosos e curiosos a questionar o quão precisa pode ser a visão de uma mente que parecia ter acesso a uma realidade paralela. As previsões de Edgar Cayce para o ano de 2024 têm atraído cada vez mais atenção devido à sua amplitude e à relevância de seus temas, que abrangem desde mudanças no ambiente natural até transformações profundas no campo espiritual e até modificações geopolíticas que podem alterar significativamente a dinâmica mundial. As visões de Cayce não se limitam a um único aspecto da vida humana, mas se estendem a uma reflexão sobre como os eventos globais podem moldar a experiência humana nos próximos anos. Vamos explorar essas previsões intrigantes, começando com uma das mais impactantes, a mudança nos polos magnéticos da Terra em 2024. Imagine um cenário em que as bússolas começam a girar descontroladamente, animais e aves que dependem do campo magnético da Terra para se orientar ficam perdidos, e as redes elétricas passam a sofrer falhas devido a tempestades geomagnéticas. Cayce previu que esse distúrbio poderia gerar anos de confusão em várias áreas da sociedade humana. Além dessa mudança no campo magnético, o visionário também falou sobre outras transformações naturais de grande escala. Ele previu alterações no curso da corrente do Golfo, um fluxo oceânico crucial que afeta o clima global. Essas mudanças poderiam resultar no derretimento das calotas polares, causando um aumento no nível do mar, com consequências drásticas para as populações costeiras e para a biodiversidade, que seria severamente impactada. Imagine cidades litorâneas sendo invadidas por águas do mar, forçando milhões de pessoas a abandonar suas casas e mudar-se para áreas mais seguras. As inundações, embora devastadoras, seriam apenas uma parte do cenário de mudanças climáticas radicais, que teriam impactos diretos nas relações sociais, econômicas e políticas ao redor do mundo. Essas catástrofes ambientais, embora graves, seriam apenas a primeira camada das transformações preditas por Cayce. Ele também falou sobre a possibilidade de um despertar espiritual global em 2024, que seria um momento crucial para a evolução da consciência humana. Segundo ele, as pessoas começariam a desenvolver habilidades psíquicas, como a clarividência e a precognição, de maneira mais acessível, quase como se fosse tão comum quanto usar um celular. A humanidade passaria a tomar decisões mais informadas pela intuição e por um senso de bem comum, em vez de focar apenas no benefício pessoal. Esse aumento na consciência coletiva traria uma nova era de paz e harmonia, onde as escolhas seriam feitas com mais empatia e menos egoísmo. O ponto de inflexão para esse despertar seria o ano de 2024, quando a humanidade começaria a se reconectar com sua essência espiritual, adotando uma visão mais holística de sua existência. A compreensão de que todos os seres vivos estão interconectados e que cada ação tem um impacto no equilíbrio do planeta se tornaria uma prioridade. De acordo com Cayce, a partir desse momento, as pessoas começariam a questionar seus valores, sua relação com a natureza e com os outros seres humanos. Ele acreditava que uma sociedade mais empática e cooperativa surgiria, onde o bem-estar coletivo passaria a ser mais importante que as ambições individuais. Além disso,
Cayce também previu uma grande reestruturação social e política. A pressão das mudanças climáticas, junto com as consequências econômicas e sociais, levaria as nações a buscar mais colaboração mútua para superar os desafios globais. Ele viu a possibilidade de uma reorganização política, com novas alianças surgindo entre países, com o objetivo de enfrentar as catástrofes ambientais e promover uma recuperação sustentável. Esse rearranjo poderia dar origem a uma nova ordem mundial, onde a cooperação e a solidariedade seriam mais valorizadas que a competição e a busca por poder. Em resumo, as previsões de Cayce para 2024 são ao mesmo tempo alarmantes e inspiradoras. Elas apontam para um futuro de grandes dificuldades e desafios, mas também oferecem uma visão de transformação positiva, onde a humanidade teria a chance de crescer espiritualmente e socialmente. Embora os eventos que ele descreveu possam parecer sombrios, há uma mensagem subjacente de esperança e renovação, sugerindo que essas mudanças não são um fim, mas o início de uma nova era de colaboração, compreensão e evolução para a humanidade. O que hoje pode parecer uma ameaça iminente, pode na verdade ser o primeiro passo para um futuro mais iluminado e consciente. Em 2024, conforme as previsões de Edgar Cayce, um grande acontecimento mudará a geopolítica global. Muito antes de qualquer pessoa imaginar o crescimento de um país como a China, Cayce já havia indicado que essa nação se tornaria um farol de esperança e desenvolvimento para o mundo. Ele previu que, além de sua força econômica, a China assumiria um papel de liderança na promoção de um futuro melhor, guiando o mundo para um caminho de colaboração e harmonia. Esse papel de unidade que Cayce atribuía à China se refletiria em uma busca global por um futuro compartilhado, onde as nações trabalharam juntas para o bem-estar coletivo, superando diferenças e conflitos históricos. De maneira semelhante, Nostradamus também havia antecipado o papel de China nas dinâmicas globais, mas focou em um aspecto mais conflictivo, como sua previsão sobre o confronto entre China e Taiwan. Ele descreveu batalhas navais e o adversário vermelho, o que muitos interpretaram como uma alusão à ideologia comunista associada à China. Esse adversário vermelho, conforme Nostradamus, causaria um pavor imenso, indicando uma luta no mar que colocaria em risco as grandes potências. O vermelho, simbolizando o comunismo, foi uma pista para as futuras tensões políticas envolvendo o país, especialmente com sua crescente influência na região do Oceano Índico, alinhando-se com suas políticas expansionistas. Além disso, Cayce revelou outra previsão extraordinária da possível descoberta de uma câmara secreta conhecida como o Salão das Registros, localizada talvez perto das pirâmides no Egito. Ele sugeriu que esse local, uma vez desenterrado, traria à tona informações cruciais sobre a humanidade e o futuro. Imaginemos o impacto de uma descoberta tão significativa, capaz de reescrever a história e alterar completamente o nosso entendimento sobre o passado e o que está por vir. Essa revelação seria um marco na nossa evolução, possibilitando uma verdadeira ascensão da consciência humana, onde a tecnologia se equilibraria com o crescimento espiritual, trazendo inovações capazes de curar e transformar a sociedade de maneira positiva. Edgar Cayce, frequentemente reconhecido como o pai da medicina holística, teve um impacto profundo em muitas vidas, tanto durante sua existência quanto após seu falecimento. Seus ensinamentos continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo, transmitindo uma visão integrada de saúde que não se limita apenas ao tratamento de sintomas, mas aborda o ser humano de forma completa, levando em conta o corpo, a mente e o espírito. Cayce defendia que práticas como uma alimentação balanceada, o uso de remédios naturais e a meditação eram pilares essenciais para manter o bem-estar e a saúde. Sua abordagem era revolucionária na época, pois enfatizava a importância de uma vida equilibrada, onde aspectos físicos, mentais e espirituais estavam entrelaçados de maneira harmoniosa. Isso proporcionou a base para o que hoje conhecemos como medicina alternativa e terapias holísticas. Os conceitos de Cayce sobre reencarnação, karma e a interconexão entre todos os seres vivos influenciaram fortemente os movimentos espirituais, como o Novo Age. Além disso, ele ensinava que a verdadeira cura vinha de dentro e que a transformação espiritual, alcançada através da meditação e da oração, era um caminho essencial para alcançar a paz e a realização. Esses ensinamentos continuam a ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam um entendimento mais profundo de si mesmos e de sua conexão com o divino.
À medida que olhamos para as previsões de Cayce para 2024, percebemos que muitos de seus insights têm o potencial de se manifestar de maneiras profundas, não apenas na saúde, mas também em mudanças significativas no cenário global. Ele alertou sobre questões espirituais e geopolíticas, sugerindo que o mundo passará por transformações profundas, mas também por um despertar espiritual coletivo. A pergunta que fica é: estamos prontos para enfrentar os desafios que virão e aproveitar as oportunidades de crescimento e transformação que a vida nos oferece? Versículo bíblico Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Se você se interessou pelos ensinamentos de Edgar Cayce e pelas previsões que ele fez, deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais reflexões sobre temas espirituais e proféticos.